Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes países reunidos nesta ocasião, louvando a Deus através de Jesus Cristo, para depois escutar a voz de Deus, a voz de Cristo, por meio do seu Espírito, para falar-nos nesta e em todas as ocasiões. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião. Estendo o apreço e agradecimento pelo respaldo que estão dando ao projeto de construção da grande tenda catedral, a todos os ministros e igrejas da América Latina, da América do Norte e de outros países que, braço a braço, estão colaborando, contribuindo para a realização desta obra tão importante para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim como quando Moisés construiu com o povo, como respaldo do povo, com contribuições de ofertas voluntárias, a construção do tabernáculo. E depois, em outra ocasião, o rei Davi preparou tudo para a construção de um templo para Deus, o qual construiu seu filho Salomão, conforme o mandato divino. E foi dito a Salomão, o rei Davi disse-lhe: os planos os entrego a ti, os quais foram traçados pelo dedo de Deus. Ou seja, Deus mostrou a Davi como construir este templo. O mesmo foi ao profeta Moisés. Foi-lhe mostrado o desenho do tabernáculo. E foi-lhe dito: construa-o, faça-o conforme o modelo que foi te mostrado no monte. E agora o reverendo William Branham falou de uma grande tenda catedral que em algum lugar estará levantada, construída. Uma grande tenda catedral ou edifício grande, onde entrará a coluna de fogo que é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, para abençoar ao cristianismo, para abençoar a seu povo. Portanto, estamos em um tempo muito glorioso, onde as promessas de Deus para o nosso tempo vão se cumprindo gradualmente e nos trazem grandes bênçãos. Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao 11 diz: eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que vês
escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a bronze reluzente, como se tivessem sido refinados em uma fornalha, e a sua voz como o estrondo de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e estive morto. Mas eis aqui que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de ser. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E no capítulo 2, versículo 7, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra. Abra-nos as Escrituras e o entendimento para compreender, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, queiram ter a bondade. A voz do Espírito Santo falando à igreja no último dia. É importante entender que assim como o Espírito Santo esteve no meio do povo hebreu sob a lei, sob a dispensação da lei, conforme ao que ele prometeu, que estaria no meio do povo e andaria no meio do povo, e sendo assim falaria ao povo através do seu Espírito manifestado através dos profetas. Essa é a forma em que Deus falava ao povo. Isto que nos diz Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12, onde diz:
mas não quiseram escutar. Antes, deram-me as costas e taparam seus ouvidos para não ouvirem. E tornaram seus corações como diamante, para não ouvirem a lei, nem as palavras que Jeová dos Exércitos enviava por seu Espírito. Como vinham as palavras de Deus para o povo? Por meio do Espírito Santo, e tornaram seus corações como diamante, para não ouvirem a lei nem as palavras que Jeová dos Exércitos enviava por seu Espírito, por meio dos primeiros profetas. Deus, por meio do seu Espírito, enviou sua palavra ao povo, através dos profetas, porque o Espírito estava nos profetas e falava através deles. Isso era o que estava prometido também em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 em diante, onde diz: Profeta do meio de ti, dos teus irmãos como eu, te levantará Jeová teu Deus, a ele ouvireis. Por quê? Porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estaria nesse profeta, falando ao povo. A palavra que colocaria no coração e na boca de cada um desses profetas. Segue dizendo, diz: a ele ouvireis. Porque quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra e ponha-se a ouvir. Escute o que Deus está falando, por meio do seu Espírito, através dos seus mensageiros, dos seus profetas, conforme tudo o que pediste a Jeová teu Deus, em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: não volte eu a ouvir a voz de Jeová meu Deus, nem mais eu veja este grande fogo, para que não morra. E Jeová me disse: bem falaram naquilo que disseram. Profeta lhes levantarei do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. Toda pessoa está chamada a escutar a voz de Deus, as palavras que Deus coloca na boca do profeta mensageiro, correspondente ao tempo em que a pessoa está vivendo. É uma responsabilidade o escutar, o prestar atenção, dar ouvidos ao que Deus colocou na boca desse profeta mensageiro e fazer conforme a como Deus nos ensina que devemos fazer, no tempo que toca a cada pessoa viver. Aos que viveram no tempo de Noé, a mensagem que Noé falava, que pregava, era a voz de Deus, por meio do Espírito de Deus, através do profeta Noé. E todas as pessoas daquele tempo estavam chamadas a escutar essa mensagem, porque era a voz de Deus falando ao povo, através de um homem singelo chamado Noé. Parecia inconcebível a sua mensagem. Porém, o cumprimento de sua mensagem deu testemunho de que estava falando a verdade e que era a palavra de Deus para o povo. Naquele tempo não chovia. E Noé disse
que viria um dilúvio. Não que ia choviscar, garoar, senão que viria um dilúvio. E o dilúvio veio, chovendo por 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites foi o dilúvio, onde morreram milhões de seres humanos. E é tipo e figura do dilúvio de fogo atômico e vulcânico que virá sobre a raça humana durante o tempo da grande tribulação, que consta de 3 anos e meio. Toda pessoa tem a responsabilidade de escutar a voz de Deus. Mas qualquer que não ouvir minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. Ou seja, Deus vai pedir contas aos que não prestarem atenção à palavra de Deus, enviada por Deus através do seu Espírito Santo, o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo, no meio do seu povo. Esteve no meio do povo hebreu, manifestado através dos profetas, porque naquele tempo Israel estava no pacto que Deus estabeleceu com Israel, o qual deu através do profeta Moisés, no Monte Sinai. E agora, desde o dia de Pentecostes, começou a dispensação da graça. E sendo assim, deteve-se a dispensação da lei. Começou a dispensação da graça. E é por isso que o Espírito de Deus se moveu aos crentes em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo está no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na alma, no coração de cada crente em Cristo. São eles os que estão dentro do novo pacto, e sendo assim, dentro do novo pacto, estão escutando a voz de Deus, por meio dos diferentes mensageiros, enviados à igreja, em cada etapa da sua igreja, em cada era de sua igreja. Esses mensageiros, no reino de Deus, terão um privilégio grande, assim como tem os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que se sentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os mensageiros da igreja do Senhor Jesus Cristo, passando por suas diferentes etapas, um mensageiro para cada era, para cada etapa, tem a ver com os gentios. E são os que apresentam à igreja a esposa do Cordeiro, a Cristo, quando chegue o momento correspondente. No Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 em diante diz: Eis que eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião.
porque o meu nome está nele. Onde está o nome de Deus? No anjo. E o anjo é o Espírito Santo, o anjo do pacto, Cristo, nessa coluna de luz, de fogo, que acompanhava o povo hebreu. É Cristo em seu corpo angelical, o anjo do pacto, onde está o nome de Deus. Por isso, quando veio há 2000 anos atrás, em carne humana, e foi conhecido pelo nome de Jesus, ele disse no capítulo 5 de São João: eu vim no nome do meu Pai. Mas se em verdade ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei os que te afligirem, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus e dos heteus e dos ferezeus e dos cananeus e dos heveus e dos jebuseus, aos quais eu o farei destruir. Aqui encontramos que o anjo de Deus, o anjo de Jeová, o qual é o Espírito Santo, Cristo em corpo angelical, acompanhava o povo hebreu. Por isso ele disse em São João, capítulo 8, versículos 56 ao 58, Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, viu e alegrou-se. Os judeus lhe disseram: não tens ainda 50 anos e dizes ter visto Abraão? Jesus Cristo lhes diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque ele é e era e será o anjo do pacto, o anjo de Deus. E agora, vejamos o que nos diz 1 de Coríntios, capítulo 2, do versículo 6. Do capítulo 2 de 1 de Coríntios diz: todavia falamos sabedoria entre os que alcançaram madurez, e sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, sabedoria esta oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos concedeu, o qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, acomodando o espiritual
ao espiritual. A promessa era que o Espírito Santo viria e diz: e nos ensinará todas as coisas. E ensinou a São Paulo todas as coisas relacionadas aos judeus e as relacionadas aos gentios, à igreja do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que São Paulo pregava era a voz de Deus para o cristianismo no meio dos gentios. É que onde estiver o Espírito Santo, sempre estará o instrumento de carne que ele usará para revelar-se a ele e falar através dele à sua igreja, a seu povo. E o que estará falando, a mensagem que estará trazendo da parte de Deus, é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo para o povo. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. De etapa em etapa, de era em era, a voz do Espírito Santo esteve sendo escutada no meio do cristianismo, pelos que têm ouvidos para ouvir. Quem não tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus, nunca a escutará. Por isso, o próprio Cristo disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Capítulo 8, versículo 47 diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus faz o quê? O que escuta? Diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E quem não é de Deus faz o quê? Não as escuta. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Disse aos que não queriam escutar a voz de Deus através de Jesus. E no capítulo 10 de São João também, do versículo 25 em diante, diz, um pouquinho antes: do 22 em diante, de São João capítulo 10, diz: e em Jerusalém celebrava-se a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava no templo, no alpendre de Salomão. E rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando nos turbarás a alma? Se tu és o Cristo, diga-nos abertamente. Mas seria para eles crerem, que queriam saber se ele era o Cristo, que queriam ouvir dos lábios de Cristo que ele era o Cristo? Não. Tem pessoas que querem saber, para então se levantarem contra abertamente e tratarem de destruir a obra que Deus está realizando através do instrumento que Ele tem para cada tempo. Jesus respondeu-lhes:
Já vou-lo tenho dito, e não o credes. Já está dizendo, eu já disse isso faz tempo. Já disse isso. E vocês não creem? Ou seja, queriam que ele repetisse de novo. Para quê? Para não crerem. E se levantarem contra do que Cristo estava dizendo. Queriam saber se ele era o Cristo ungido com o Espírito Santo para aquele tempo, o Messias. Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Por quê? Porque as obras que ele estava realizando eram as obras que estavam profetizadas que o Messias iria realizar. Essa é a identificação do enviado de Deus para cada tempo, que faz as obras prometidas na Escritura, que estará realizando o enviado correspondente a esse tempo. E as obras que estavam prometidas que o Messias realizaria no tempo da sua vinda, no meio do povo hebreu, Jesus as estava fazendo. Se não podem crer, creiam nas obras. Lhes dizia em algumas ocasiões. Já vou-lo tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Ou seja, davam testemunho de que ele era o Messias, porque estava fazendo as obras que estavam prometidas, que o Messias iria realizar. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. Não eram das ovelhas que escutariam a voz de Cristo e viriam a formar parte dos crentes em Cristo e, consequentemente, viriam a formar parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em São João capítulo 10, versículo 16 diz, também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, não são hebreus, não são judeus. Àquelas também devo trazer, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E agora, as ovelhas que são do aprisco, ou seja, que são gentias, também escutarão a voz de Cristo. Porém, alguém poderia pensar, mas Cristo já morreu e se foi, está no céu. Mas ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E São Mateus capítulo 18, versículo 20 diz, onde estejam 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Cristo esteve e todavia está no meio da sua igreja, desde o dia de Pentecostes, em que veio em Espírito Santo ao povo, crente nele. Aos que criam nele e seguiam sua mensagem, porque estavam escutando a voz de Deus por meio do Espírito Santo, através do véu de carne de Jesus. E agora, Apocalipse, capítulo 22,
Do versículo 16 ao 17 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Ou seja, quem ouve o que o Espírito Santo e a esposa, que é a igreja, estão dizendo. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da água da vida gratuitamente. Portanto, o que o Espírito fala, o fala através do Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, para todos os seres humanos, dando a oportunidade de que venham a tomar da água da vida eterna gratuitamente, através de Cristo, nosso Salvador. A água da vida eterna, a rocha é Cristo e a água é o Espírito Santo, o Espírito de vida, para dar vida à pessoa. O Espírito Santo é a vida do sangue. Portanto, tem se dado a oportunidade por 2000 anos aos seres humanos de escutarem a voz de Deus, a voz de Cristo, e terem a oportunidade de que nasça a fé de Cristo na alma e o recebam como único e suficiente Salvador. E assim tenham a oportunidade de tomar do Espírito Santo a água da vida eterna e viver eternamente no reino de Cristo, no reino de Deus. No último dia da grande festa dos tabernáculos, Cristo disse em São João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isto disse do Espírito que haveriam de receber os que creriam nele, pois ainda não tinha vindo o Espírito Santo, porque Jesus, todavia, não tinha sido glorificado. Portanto, o Espírito Santo não podia vir aos crentes em Cristo antes do dia de Pentecostes. Mas onde estava o Espírito Santo? Estava em Jesus, o qual disse numa ocasião: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. E começou a dizer para que tinha sido ungido: para pregar, para anunciar, proclamar o ano da boa vontade de Jeová. E quando lhe coube dizer, e o dia da vingança do nosso Deus, isso não o disse, parou ali. Porque para a sua primeira vinda ele cumpriria até onde leu, e o restante o cumprirá na sua segunda vinda. Em sua mensagem, em sua segunda vinda, proclamará o dia da vingança do nosso Deus. Proclamará a grande tribulação que há de vir, onde os juízos contidos no livro do Apocalipse cairão sobre a raça humana,
Tão simples assim. Portanto, vamos ter profecias para serem cumpridas no último dia, na vinda do Senhor. E vamos ver cumprindo-as. E essa será a identificação da vinda do Messias, do ungido, no último dia. E ele vem por sua igreja, para dar-lhe a fé, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A voz de Cristo, de Apocalipse, capítulo 10, clamando, como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes, será a voz de Cristo, vindo com o livrinho aberto em sua mão, o título de propriedade que estava na destra de Deus, ele o recebendo e trazendo-o à terra, para transmiti-lo, passá-lo à sua igreja, a qual é herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo, nosso Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 39. Para assim lhe dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no tempo final, no último dia, estará escutando a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu, e estará falando como quando ruge um leão, ou seja, como o rei, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Diz que quando clamou, 7 trovões emitiram suas vozes. Apocalipse 10. E João disse: eu ia escrever, mas ouvi a voz que me disse: não escrevas o que os trovões falaram. O que os trovões falaram é a revelação dos 7 mistérios, ou seja, a revelação da segunda vinda de Cristo à sua igreja, para levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E a revelação dos 7 trovões, que será dada a conhecer no último dia à sua igreja, lhe dará a fé para que sejamos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque estarão escutando a voz do anjo forte, a voz do anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo, o qual é o anjo do pacto, falando à sua igreja, para restaurar a cada crente em Cristo a vida eterna física, transformando nossos corpos, e os crentes em Cristo que morreram, ressuscitando-os em corpos glorificados e eternos, e jovens para toda a eternidade. Em cada tempo, a advertência de Deus era: se hoje ouves a sua voz, não endureças vossos corações. Ouça a voz de Deus para o último dia.
assim como escutaram a voz de Deus, em cada era ou etapa da igreja. Deus falando por meio do seu Espírito ao mensageiro correspondente a cada tempo. E através do mensageiro de cada tempo, falando à sua igreja, a seu povo, do novo pacto ou testamento. Isso é estar escutando a voz do Espírito Santo falando à igreja no último dia. Se hoje ouves a sua voz, não endureças o coração. A voz do último dia, o dia presente. O último dia no qual Cristo disse que ressuscitará a todos os crentes nele, que hajam morrido fisicamente. São João, capítulo 6, do versículo 39 ao 58. E São João, capítulo 11, do versículo 21 ao 27. Cristo até estabelece para quando Ele vai ressuscitar a todos os mortos crentes nele. E quando os vejamos, seremos transformados sem ver morte, como está prometido em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 em diante. E também 1 de Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 ao 58. E Filipenses, capítulo 3, do versículo 20 ao 21. Portanto, é importante que saibamos a posição que ocupa a igreja neste último dia, neste tempo final, no corpo místico de Cristo. Não está ocupando a posição da primeira era, do tempo de São Paulo, tampouco da segunda era, nem da terceira, nem da quarta era, onde a voz do Espírito Santo estava falando através desses mensageiros. Nem tampouco na quinta era, nem na sexta era, nem na sétima era. A sétima era foi a era de Laodiceia. O Espírito Santo veio movendo-se, veio subindo de era em era, e veio falando por meio do mensageiro de cada era, ao povo, correspondente para cada era, que subirá a essa etapa da igreja. E depois que transcorrem essas etapas da igreja, para onde temos que subir? Na mensagem Sou Eu, Não Temais, pregada 29 de março de 1960, na página 11, pregada em Tulsa, Oklahoma, nos Estados Unidos, o Espírito de Deus diz através do reverendo William Branham, falando da vinda de Cristo, diz: sua vinda será como o relâmpago que ilumina do leste ao oeste. Assim será sua vinda. E todo olho o verá. Todo joelho se dobrará. E toda língua o confessará. Mas seu Espírito está aqui. Desde os dias de Lutero, eles viveram sob justificação. Nos dias de Wesley,
Eles subiram um pouquinho mais alto. A igreja chegou a ser a minoria sob a justificação. Depois veio o movimento pentecostal, o qual foi o batismo do Espírito Santo, ou a restauração dos dons. Agora, vamos mais acima disso. Se nós vamos mais acima, vamos ir aonde? Vamos ver para onde iremos. Agora, vamos mais acima disso. A pedra de coroa, ou seja, a pedra angular. Aonde tem que subir a igreja? Neste tempo final. Depois da era de Laodiceia, ou era pentecostal, tem que subir mais acima. A era de coroa, da pedra de coroa, que é a era da pedra angular. Essa é a era de e para a segunda vinda de Cristo, vindo em sua igreja no último dia, para lhe dar a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A igreja tem que ser reticências. O Espírito na igreja e o Espírito que está nele tem que ser o mesmo. Agora podemos ver onde estará a igreja do Senhor Jesus Cristo colocada no último dia pelo Espírito Santo, o qual estará falando nessa era de coroa da igreja, a era de pedra angular, assim como falou em cada era. No meio da sua igreja, o Espírito Santo manifestando-se através do mensageiro de cada era, colocando essa mensagem, essa palavra na boca de cada mensageiro. E isso foi a voz do Espírito Santo falando à sua igreja. E para este tempo final, será o Espírito Santo no último dia falando à sua igreja. Já transcorreram de Adão até aqui uns 6.000 anos que, diante da presença de Deus, são 6 dias. E agora, já estamos no 7º milênio de Adão até aqui, que é o último dia ante a presença de Deus. E é para o último dia que Cristo disse que vai ressuscitar aos crentes nele. E aos vivos os transformará em sua vinda no último dia, porque é para o último dia a vinda de Cristo à sua igreja. Para todos aqueles que estarão escutando a voz de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, falando-nos estas coisas que devem acontecer em breve, e também falando-nos as coisas que já aconteceram, as que estão acontecendo e as que acontecerão mais adiante. E revelando-nos o mistério do 7º selo, que é o mistério da sua segunda vinda à sua igreja. Com a revelação desse mistério, que dão a conhecer os 7 trovões, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, a sua igreja, receberemos a fé, a revelação para sermos transformados
e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É uma bem-aventurança escutar a voz do Espírito Santo no último dia no qual estamos vivendo. E para que saibam desta bem-aventurança tão grande, São Mateus nos diz no capítulo 13, versículo 10 em diante, corrijo. Seus discípulos lhe perguntam. Do versículo 9 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, que a uns é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, e a outros não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. De modo que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: de ouvidos ouvireis, e não entendereis, e vendo, vereis, e não percebereis. Ou seja, não compreendereis, não entendereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Outras versões diz: e eu os salve. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Vem, há uma bem-aventurança em ver o que está prometido para o tempo em que a pessoa vive. E crer. E há uma bem-aventurança grande em ouvir. E vossos ouvidos. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. E o que eles estavam vendo e ouvindo? Eles estavam vendo o cumprimento da vinda do Messias. E estavam escutando a ele, abrindo as Escrituras, prometidas para aquele tempo, as Escrituras prometidas da vinda do Messias no meio do povo hebreu. E são bem-aventurados os que veem e escutam o que Deus prometeu e realiza em cada etapa da sua igreja. E para nós, bem-aventurados os que veem o que está prometido para o nosso tempo e ouvem a voz do Espírito Santo, abrindo-nos as Escrituras para ver e ouvir o que está prometido
para este tempo final. O reverendo William Branham falou muito deste tempo final. É o tempo mais glorioso de todos os tempos, onde ocorrerá a vinda do Senhor, com todos os santos que partiram, ressuscitando-os em corpos eternos e glorificados, e transformando aos crentes que estejam vivos, para serem adotados, o qual é a redenção do corpo, de um corpo mortal a um corpo imortal, incorruptível, jovem, glorificado, o qual Cristo tem para mim e para quem mais? Para cada um de vocês também. Portanto, estejamos firmes, crendo o que está prometido para o nosso tempo, e que Deus nos abra o entendimento às Escrituras e os ouvidos para ouvir, e os olhos para ver, os olhos para ver o que Deus prometeu, e vê-lo à medida que vai se cumprindo, e ouvir a voz do Espírito Santo, falando-nos, revelando-nos estes mistérios prometidos para serem cumpridos neste tempo final. É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho da voz do Espírito Santo falando à igreja no último dia. Se tem alguma pessoa que ainda não veio a Cristo para recebê-lo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos, e estaremos orando por você. Se encontra-se aqui presente, pode passar à frente, e as crianças de 10 anos em diante também, se não receberam a Cristo ainda. E os que estão em outros países podem passar à frente onde vocês se encontram, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos os que estarão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos dar uns minutos, enquanto passam à frente em diferentes países, para receber a Cristo como único e suficiente Salvador. O mais importante é a vida eterna. E somente podemos obtê-la por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o que tem a exclusividade da vida eterna. Não há outra pessoa que possa levar-nos a Deus. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, não há outro caminho. A verdade, não há outra verdade, somente Cristo. E somente um caminho, o qual é Cristo. E a vida eterna. Não há outra pessoa que seja a vida eterna, para conceder vida eterna ao ser humano. Há somente um, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso Redentor, nosso Salvador. Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo em diferentes nações. Com nossos rostos inclinados,
os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião e as demais pessoas também. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino e seja feita a tua vontade como no céu, também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, venho a Ti com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as em Teu reino, Senhor. Deus eterno, Pai Celestial, eu Te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração, os que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, a voz do Espírito Santo, e Tua fé nasceu no meu coração, porque a fé vem pelo ouvir Tua palavra, a palavra. E com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Tua fé nasceu em meu coração. Creio em Ti, com toda a minha alma. E com a boca se confessa para a salvação. Dou testemunho da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-Te que perdoe-me. Perdoe, Senhor, toda falta, todo erro e todo pecado que eu cometi. E limpa-me com o Teu sangue de todo pecado. E quando eu for batizado em água no Teu nome, batiza-me com Espírito Santo e fogo. E produza em mim o novo nascimento, ao receber Teu Espírito Santo. Quero nascer em Teu reino. Quero viver eternamente. Salva-me, Senhor. Faz realidade em minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu Te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, perguntarão os que receberam a Cristo como Salvador nesses momentos: quando podem me batizar? Porque Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo em água não salva as pessoas. O batismo em água é tipológico. A água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nos identificamos com Cristo em Sua morte, sepultamento e ressurreição, pelo qual bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento, e continuaremos nos vendo
eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos e os use grandemente em sua obra neste tempo final. Eles mantenham os olhos bem abertos para verem o que está prometido para o nosso tempo e verem a medida que vai se cumprindo, e os ouvidos para ouvirem a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo falando-nos neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Continuem passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez para concluir. E em cada país, deixo ao ministro correspondente para que lhes mostre como fazer para serem batizados em água os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Que Deus continue lhes abençoando a todos. Boa tarde.